Olá, olá, bom dia! Voltando aqui a mais um propósito de devocional, estudando Atos, estudando sobre Lídia, e nós estamos vendo aqui, aprendendo um pouquinho com a palavra de Deus. Eu quero voltar aqui em Atos 16, versículo 14, que diz: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus. Olha o que ela fazia. Nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então eu quero chamar a atenção para a humildade desta mulher. A minha pergunta é: você está disposto a aprender? Você está disposto a se esvaziar do que você pensa, do que você acha, do que você acredita, do que você sabe, para se encher mais de conhecimento? Você já ouviu a frase: a gente aprende, aprende, aprende e, pois é, morre burro? Sempre nós temos o que aprender, sempre nós temos o que crescer, sempre nós temos o que agregar, de maneira natural, de maneira espiritual, principalmente. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Você tem buscado sabedoria? Você sabe que a maior e melhor maneira de receber sabedoria é através dos ouvidos? Pois então, os ouvidos são uma porta de entrada para o conhecimento, para o nosso coração. Se você for ler Provérbios, o livro de sabedoria, e anotar, marcar com uma marca-texto ali bem vibrante, um amarelo, um rosa, né, um verde-limão, você vai notar quantas vezes está associado os ouvidos com sabedoria. Quantas vezes Deus fala em Provérbios: filho meu, atenta, presta atenção, ouve as palavras da minha boca. Lídia estava sentada, Lídia estava ouvindo, Lídia estava aprendendo com o apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz: anda com os sábios e você será sábio. A palavra de Deus diz: seja todo homem pronto para ouvir e tardio para falar. Quem são as pessoas que Deus tem colocado ao teu derredor? Com quem você pode aprender no dia de hoje? Lembrando, o maior, ele tem a condição, ele tem a oportunidade, ele tem a capacidade de abençoar o menor. Olha só o que aqui diz em Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, que você marcasse, que você meditasse nessa palavra. É muito importante. Isaías capítulo 50, versículo de número 4 diz: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, uma língua capacitada, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. É bom ter a palavra certa no momento certo. Sim ou não? É bom saber o que falar nos momentos mais delicados da vida. A palavra de Deus diz que o sábio, ele sabe o tempo e o modo certo de falar. Irmã Dani, eu quero essa bênção na minha boca. Irmã Dani, eu quero ter uma palavra, eu quero saber falar de Jesus, eu quero saber falar no meu trabalho, eu quero saber falar na minha escola, apresentar trabalho, eu quero essa língua erudita, como é que eu faço para ter? Aí no seguinte, né? Na sequência do versículo diz: ele desperta-me todas as manhãs, desperta os meus ouvidos para que eu ouça como aqueles que aprendem. Vou usar aqui uma frase do meu esposo. O meu esposo, né, ele diz: ouvido de aluno, boca de mestre. Vou dizer de novo: ouvido de aluno, boca de mestre. Quando você está pronto para ouvir, para absorver os bons conselhos,
quando você está atento para aprender com o teu chefe, com o teu professor, com o teu pai, com a tua mãe, com as pessoas mais experientes, quando você está pronto, se esvazia de todo orgulho, de toda soberba, de tudo que você acha, que você sabe para aprender. O teu ouvido é de aluno, você está preparando o teu interior para que você tenha uma boca de mestre, para que no tempo certo você saiba ensinar. Nós podemos ver que isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Se você meditar em Lucas, depois você pode ler tudo em casa, né, marcar. Lucas, quando Jesus, né, ele se perdeu da caravana ali do povo de Deus, Maria, José ficaram aflitos, procurando Jesus, achavam que ele estava entre os parentes, não achando entre os parentes, eles voltaram e eles encontraram Jesus. Aonde? No templo, assentado ao meio dos doutores. Jesus, a palavra, o Filho de Deus, todo o conhecimento, toda a plenitude, e mesmo assim, olha a humildade de Jesus. Jesus assentado entre os doutores. Lucas capítulo 2, versículo de número 46 fala: E aconteceu que passando 3 dias o acharam no templo, como Jesus estava assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha o lugar aonde Jesus se assentou. Jesus se assentou no templo para aprender as coisas espirituais. Jesus se assentou, não como diz o Salmo número 1, entre os escarnecedores. Não, Jesus se assentou entre os doutores da lei para aprender as coisas espirituais. Lídia estava assentada, ouvindo a pregação de quem? Do apóstolo Paulo, que ensinava a respeito de Jesus Cristo. Quem você é? Aonde você está assentado? Quem são as pessoas que te influenciam? Os escarnecedores? Os zombadores? Os murmuradores? Ou você tem escolhido te assentar aos pés de mestres espirituais? Ou você tem escolhido se assentar aqui, ó, diante da palavra de Deus, ouvindo, meditando, absorvendo, né, sobre a palavra de Deus. Nós estamos em um tempo de correria, que muitas vezes é difícil prender a atenção da pessoa durante 5 minutos, 6 minutos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no YouTube na velocidade mais acelerada, para passar de uma vez esse momento, botar no checklist devocional, ok. Mas você está absorvendo? Você está atentando? Você está verdadeiramente ouvindo o que a palavra de Deus está te ensinando? Será que você não tem sido aquela pessoa que tem chegado correndo, atrasado no culto, e fica lá olhando para o relógio? Meu Deus, meu pastor está falando demais. Para! Aproveita essa oportunidade. Ouvir Deus não é perder tempo. Se assentar para aprender não é perder tempo, é investir um tempo de qualidade na tua mente, no teu espírito, e também o teu corpo precisa desse descanso. Vamos aprender com Lídia? Vamos aprender com Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador? Tira um tempo. Leia todo Lucas capítulo 2. Tira um tempo. Leia todo Atos capítulo 16. Te aprofunda mais na palavra de Deus. E eu tenho a certeza que você vai crescer e desenvolver-se espiritualmente. Recado de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe. Um abraço da irmã Dani.